Olá, Einstein maníacas, Einstein maníacos! Neste vídeo eu vou esclarecer para vocês a respeito de uma unidade muito importante utilizada na astronomia, que não é o metro, que não é o quilômetro, é o parsec. Parsec. Gente, o que vem a ser o parsec? O parsec é quando você está tentando descobrir a distância em relação a uma estrela P. Acompanha aqui comigo. Pega aqui, ó, olha essa figurinha aqui, ó. Tchá! Você vai ver, eu vou desenhar uma figurinha aqui linda para você. Você tem aqui uma determinada estrela que você quer estimar a distância que ela tem da Terra e do sistema solar. O que você usa? Você usa o que nós chamamos, gente, eu vou descer uma vertical aqui, você usa o que nós chamamos de paralaxe. Do que se trata a paralaxe? O nosso Sol eu vou desenhar em vermelho aqui, só para dizer que ele está lá queimando, fundindo elementos leves e gerando e emitindo radiação. Isso aqui é o nosso Sol, gente. Here comes the sun. E aqui do lado, eu vou escrever em preto aqui, nós temos o nosso planeta. Qual é a mancada, qual é o pulo do gato que a astronomia acabou constituindo, inventou para que nós pudéssemos calcular com uma grande precisão o distanciamento das estrelas que estamos estudando em relação ao planeta Terra, em relação ao nosso sistema solar? Você usa o conceito de paralaxe. O que vem a ser paralaxe? Paralaxe é a variação da posição aparente de um objeto, variando a posição do observador. Então, a paralaxe é um efeito que ocorre quando nós mudamos o observador de lugar, e isso gera mudança de tamanho aparente. Qual foi a ideia dos astrônomos, gente? Eu pego a Terra aqui numa determinada posição perpendicular em relação à reta que une a estrela ao Sol e pego a posição diametralmente oposta em relação ao Sol, que ocorre necessariamente meio período anual depois. Então isso aqui é bem conhecido, essas duas posições a gente consegue conhecer bem. E aí, usando posições da Terra opostas em relação à posição da estrela, a gente acaba montando este triângulo aqui, gente. Sabe por quê? Porque esta distância nós conhecemos, nós chamamos de uma unidade astronômica. O que é uma unidade astronômica, gente? Uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 elevado a 11ª metros. É a distância da Terra até o Sol, distância média da Terra até o Sol. 1,5 vezes 10 a 11ª metros, 1,5 vezes 10 oitava quilômetros. A gente chama de uma unidade astronômica. Vamos de novo então. Paralaxe é o fenômeno utilizado pela mudança aparente de posição, levando o observador a duas posições diferentes. Eu pego a Terra em duas posições opostas em relação ao Sol, e aí aqui, gente, eu vou pegar um ângulo muito pequeno, que é 1 segundo. Por isso que parsec, né, é isso aqui que vai ser o parsec, a gente chama de PC. Um parsec. O que é um parsec? É a distância da estrela até o nosso Sol, dada por uma angulação de 1 segundo. O que é 1 segundo em termos de ângulos, gente, meus amores? É uma parte em 60 partes de um minuto. E o que é um minuto? É uma parte em 60 partes de grau. Então isso aqui é 1 sobre 3.600 vezes, né? Uma parte em 3.600 vezes de um grau. Ou seja, ângulos muito pequenos, né? Porque as estrelas são muito distantes. Então vamos repetir tudo? O que vem a ser um parsec? O que é um parsec? What is one parsec? É a distância dada num triângulo retângulo formado por uma posição da Terra em relação ao Sol. A distância da Terra ao Sol é uma unidade astronômica, a gente conhece, e aqui em média também. E uma posição diametralmente oposta. E aí a gente vai medir esse ângulo. Esse ângulo total tem que ser 2 segundos. E o ângulo da bissetriz, que é esse preto aqui, é 1 segundo. E aí você usa a trigonometria, gente. Aí a gente usa a trigonometria, viu? Porque o ângulo ali é muito pequeno, que é 1 segundo, mas ele é um ângulo. Então você pode fazer tangente de 1 segundo é igual ao cateto oposto, que é conhecido, que é uma unidade astronômica, 1,5 vezes 10 a 11ª metros, dividido pelo cateto adjacente, que é o que a gente define como sendo one parsec. One parsec. Um parsec. Se você fizer essa conta, se você jogar realmente numa calculadora tangente de 1 segundo e uma unidade astronômica que é 1,5 vezes 10 a 11ª, você encontra, gente, quanto vale um parsec. Quanto será que vale um parsec, Tandê? Quanto vale um parsec? O que é um parsec? Gente, um parsec em astronomia
é basicamente 3,26, espera aí que eu queria colocar em azul. Ó, um parsec, se você jogar isso aqui na tangente, colocar o valor correto da tangente de 1 segundo e usar o valor correto de uma unidade astronômica, você vai descobrir que um parsec é a mesma coisa que 3,26 anos-luz. E é a mesma coisa que aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 16 metros. Ou seja, gente, em astronomia, a gente usa metro? Não! A gente usa quilômetro? Não! A gente usa parsec, que é 3,26 anos-luz, 3 vezes 10 a 16 metros. É aquela distância da estrela até a base do sistema solar, que é o Sol, dado um ângulo de abertura de 1 segundo em relação ao planeta Terra. E por que você usa tudo a distância em relação ao Sol? Devido à utilização de duas posições geometricamente opostas da Terra, que é o que nós chamamos de paralaxe. Legal, né? Um pouquinho de astronomia aí para vocês. Definição de parsec. Siga o Einstein Mania, contribua com a Einstein Mania, compartilhe o Einstein Mania e curta a gente aqui. Sempre física feita com coração, com afeto e com técnica para vocês aqui. Sempre Einstein Mania, sempre juntos. Tchau, gente. Bons estudos.